esse poder feminino que a mulher tem de influenciar na vida do esposo, ela consegue erguer ele de lá e direcionar, sabe? Então, nós mulheres podemos ajudar muito nossos esposos. Sim. Porque a gente não vai trocar a força com o agressor. Sim. Então, a gente diz que nos últimos casos, quando tiver o contato, a gente se defende, dá no pé. Sim. Mas assim, a pessoa que começa a treinar hoje achando que ela já sabe lutar, coloca ela fazer um sparring, levar um soco, aí você vai saber. Salve galera, mais um podcast iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com uma convidada super especial, né? Uma pessoa muito importante aqui no podcast, e eu falo por que muito importante, porque ela fez parte de todo esse cenário, né? De tudo que essa transição do podcast para esse ambiente, né? Através da palavra dela. E eu fico muito feliz por isso, né? E é uma honra ter a Fran aqui. Fran, eu queria que tu se apresentasse pra gente aí. Então, falar um pouquinho. Me chamo Franciele Gasparetto. A minha área é totalmente esporte, então vou me apresentar como Muay Thai. Faz 9 anos que eu trabalho com o Muay Thai. Trabalho com mulheres, com criança e também com um pouco do público masculino. E é isso, John. Acabei de ter uma filha pequenininha agora, então acho que a gente vai ter bastante conteúdo aqui para conversar com o pessoal. É isso aí. Fran, já vou te colocar na bronca aqui já. Trouxe uns temas bem polêmicos, né, para falar com a Fran, referente a muita coisa que tem acontecido no mundo atual, né, e a importância também do Muay Thai, né, das artes marciais, da autodefesa, e nada melhor do que a Fran para trazer esse conteúdo incrível. Fran, já vou mandar aqui na lata uma pergunta para ti. Bora. Fresquinha. Ser feminina não é ser fraca. E eu queria que tu falasse um pouco quebrando o mito da mulher delicada. Queria que tu abordasse esse tema, assim. Sim. Então, nunca deixei de ser delicada porque eu faço esporte de luta, esporte de agressão. Agressão, né? Vamos lá para se agredir e ser felizes. Mas nunca deixei de ser feminina por conta disso, né? Até teve alguns campeonatos que as meninas falavam: nossa, olha lá o shorts dela todo rosa de lacinho, sabe? Então não mudou a minha essência, porque nela é isso. Mas aprendi com a arte marcial, com o esporte, a ser mais durona, realmente ser muito mais forte. Né? Eu nunca me imaginei indo lá, batendo em alguém, sendo que eu nunca nem briguei na escola. Sim. Sabe? Tipo, porque tu nunca brigou na escola? Não, eu nunca briguei na escola. Ai, Fran, você fala palavrão? Também não, e é um mundo totalmente disso, né? Então, tipo, isso nunca mudou a minha essência, sempre continuei seguindo a mesma. Então, acho que ser feminina não significa que eu não posso praticar um esporte de luta, um esporte que tem agressão também, né? Sim. E não significa agredir todo mundo, né? Hoje a luta, ela acontece num lugar, tipo, controlado, né? Não é uma briga, né? Então, acho que as mulheres estão cada vez mais ainda ganhando espaço e não deixando de ser feminina. Ainda você consegue ver vários memes na internet, assim, de mulheres com salto e tênis, né? Então, sim, você consegue continuar feminina, mesmo num esporte de combate. E é isso aí. Fran, cara, a gente vê a importância do Muay Thai hoje na vida das mulheres, né? O quanto isso tem agregado. Já vou trazer polêmica aqui. Isso tem agregado, né? E é muito importante uma mulher saber treinar. Né? E eu queria também que tu falasse um pouco sobre essa importância e qual a tua visão em relação a isso. Sobre defesa. Sobre defesa e tudo mais. Bateu aquela vontade de comer doce, gostoso e saudável? Saiba que a saideira Schroeder tem o melhor açaí da região. Lembrando que além de saudável, ele é rico em antioxidantes, vitaminas, e além disso é muito usado para um pré-treino. Hoje sim tem como você comer algo gostoso, saboroso e muito saudável com a saideira Schroeder. E tudo isso pode ser entregue na sua casa.
acesse o QR Code e faça seu pedido. Teve um ano que a gente teve muita polêmica sobre alguns casos de agressões aqui em Jaraguá, né? Então a gente acabou se especializando um pouco em defesa pessoal, né? Então a gente deu nessa época muitas aulas de defesa pessoal e vira e mexe a gente ainda faz aulas de defesa pessoal. Mas eu sempre digo, escolha um esporte que você se identifique, treine ele de cabo a rabo, fique bom nele, aí você vai conseguir usar ele para se defender automaticamente, né? Não é eu quero fazer um pouco desse esporte, quero fazer boxe, quero fazer Muay Thai, quero fazer MMA, quero fazer tudo, mas não entendo de nada. Então se especializa numa área, foca nela, em ser bom, que com certeza vocês vão conseguir usar esse esporte como defesa. Né? Tem algumas situações que a gente sempre diz na defesa pessoal que a gente pode evitar, né? Posso falar? Manda real aí. Então, a defesa pessoal, ela começa na nossa cabeça, né? É onde a gente anda, com quem a gente anda, que horas a gente anda pela rua, né? Uma coisa muito comum hoje em dia é as pessoas andarem no celular, andando na rua, mexendo no celular, sem prestar atenção na nossa volta, Sim, né? Verdade. Então, além de você poder ser assaltado e levarem teu celular, né, pode acontecer N coisas, então eu preciso estar focada onde eu tô andando, se tem alguém me seguindo. Se eu tô com o foco no celular, eu já não consigo fazer isso. Então, número 1, defesa pessoal é eu estar sempre atento, sempre olhando se tem alguém me seguindo, se tem alguém, né, atrás de mim. Antigamente ainda minha mãe dizia, né, se alguém vir atrás de ti, apura o passo. Hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Se tiver vindo alguém atrás de mim, eu olho pra pessoa, pra ele ver que eu tô olhando pra ele, que eu já vi que ele tá me seguindo e já vou procurar o quê? Eu vou procurar uma rota onde tenha mais gente, vou entrar dentro de uma loja. Então, a defesa pessoal, ela começa na nossa cabeça. A gente saber aonde que a gente está andando e sempre atento. Eu acho que a atenção é o mínimo, né? Mas Fran, e numa balada, como é que eu faço pra me defender, né? A gente sempre diz que existe pontos de estratégias. Se eu tô numa festa lá, eu vou ficar perto de uma saída de emergência. Primeiro ponto. Porque se der qualquer coisa, eu já tô na porta para sair. Sim. Vou ficar de costas para a parede, porque aí eu consigo olhar todo mundo que tá lá naquele espaço. Sim. Né? E sempre prestando atenção, né? E com uma turma também que eu conheça, que sejam pessoas da minha confiança, né? Não vou sozinha e saio conhecendo um monte de gente lá, então é muito importante. E mesmo assim, às vezes casos de violências acontecem perto da gente, com pessoas próximas também, né? Então confie desconfiando, né? Sim. Eu sempre digo, essas coisas são essenciais. A gente indica, em último caso, a defesa, o contato, né? Sim. Então... Tô ali andando na rua, vi que estão me seguindo, vou partir para uma rua que tenha mais movimento, vou pegar uma rota onde tenha mais gente, vou entrar numa loja, não tem ninguém, me peguei numa situação sozinha, que foi um caso que aconteceu até aqui em Jaraguá, Sim. Que ainda fui dar uma palestra junto com o Mioto ali. Isso. Fui dar uma palestra com ele sobre aquela menina que foi pega, acho que no trilho. Isso aí. O que aconteceu? Até ia comentar sobre esse fato. Sobre esse assunto, né? Na época que aconteceu isso, foi onde mais a gente deu curso de defesa, mas para deixar as pessoas conscientes que a defesa vai começar na nossa mente. Né? O que ela podia ter feito ali, né? Ficou num lugar de difícil acesso, onde não tinha muita gente, ela não devia nem ter entrado para lá, né? Podia ter seguido uma rota diferente. Sim. Também acredito que, né, podia ter evitado, podia, mas se não tivesse, o que ela ia fazer no segundo passo? A gente brinca até que se você gritar socorro, as pessoas se escondem hoje em dia, elas nem olham, porque não querem se envolver, não querem se meter. Sim, então verdade. A gente brinca que quando você grita fogo, todo mundo sai para olhar o que aconteceu. Então, palavras que a gente pode usar, tipo, tô sendo atacada, eu vou ser atacada, começa a gritar fogo, fogo, alguém vai olhar pela janela. Algum curioso vai estar ali. Mas também não deu. Gritei e ninguém apareceu, né? Vou para me defender? Vou tentar me defender. Me agarrou? Tem algumas estratégias que a gente pode fazer? Tem alguns golpes do jiu-jitsu que você consegue tirar algumas pegadas de mão. Conciliando com a luta em pé, que é o Muay Thai, como a gente trabalha joelho e cotovelo, aonde pega o osso do cotovelo ou do joelho vai cortar. Então você consegue dar joelhada na genital, de baixo para cima,
cotovelada no meio do rosto. Então você pode até fazer um movimento, um golpe desses e sair correndo. Sim. Porque a gente não vai trocar a força com o agressor. Sim. Então a gente diz que nos últimos casos, quando tiver o contato, a gente se defende, dá no pé. Sim. Não fica ali. Sim. Mas antes de tudo isso, a gente precisa seguir o protocolo de com quem eu tô andando, aonde eu estou, que hora eu estou na rua, né? Eu até brinquei com uma aluna minha esses dias, era 10 e pouco da noite, ela tava andando na rua e disse assim pra mim: Fran, mexeram comigo na rua, pararam um carro lá e mexeram. Eu falei: minha filha, por que você tava 10:30 da noite sozinha na rua? Não vai sozinha, vai com alguém. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar muito. Mas eu trabalho e saio esse horário, né? Então faço uma rota onde tenha mais movimento, mais pessoas. Graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas... Né? Então tem coisas que a gente precisa aprender a prevenir antes de acontecer. Não estou dizendo que talvez seja o caso daquela moça do incidente, mas teria algumas coisas que ela poderia sim ter feito. Aí tem ainda mais um tema, John, me prolonguei aí nesse assunto. Manda brasa, tem muito tempo ainda na frente. Tenho mais um porém ainda, que na hora do nervosismo você não vai saber se vai funcionar. Se eu vou conseguir dar uma ajoelhada, se eu vou conseguir dar uma cotovelada, né? Se eu vou conseguir, tipo, enfiar o dedo lá no olho dele ou sair de uma pegada aqui que você consegue sair com movimentos. Então tem tudo isso, né? Porque a gente tá falando numa situação, tipo, que quando você tá controlado, você faz. Mas e quando você tá... né, sobre uma agressão ou sobre uma situação de nervosismo, nem sei se a gente pensa direito, né? Nunca aconteceu comigo, mas não sei nem se eu consigo comparar com uma luta, porque uma luta, ela é casada com alguém do mesmo peso que eu, também é uma feminina, então é muito diferente, sabe, do que ser surpreendida por um agressor masculino, sabe? Eu até ia falar sobre essa questão quando tu falou sobre o nervosismo. Né, a importância, eu vejo isso muito na luta, entende? Porque assim, eu comecei a fazer, esses tempos eu tava fazendo jiu-jitsu, né, e eu sou um cara que, tipo, eu sou muito apavorado, né, então, leva um soco eu fico apavorado, né, ali no Gil, o cara tava me estrangulando, eu tava apavorado. Começa a sufocar. Só que ali, quando tu tá praticando a arte marcial, parece que tu aprende sob pressão, a viver sob pressão. Isso, essa é a ideia da luta. E isso muda totalmente a mente da pessoa. Uma pessoa praticante, eu acho que de lutas, né? Porque muda, tipo, essa personalidade sob pressão. Então, principalmente o Gil também, eu acho muito, assim. Porque é uma parada que tu tem que... O Gil, tu acaba ficando muito tranquilo ali, né? Tu tem que ficar tranquilo sob pressão pra saber... pra conseguir pensar, né? Se pensar o golpe que tu vai fazer. Né? Isso aí. Então, a arte marcial, ela causa isso sim na gente, sabe? Eu preciso pensar antes de executar, né? Eu preciso... mas será que eu vou sair? Não, peraí, eu vou tentar essa. Principalmente no Gil, como tem mais pegada, eu vou sair dessa forma, eu vou sair de outra. Na luta em pé, no boxe ou no Muay Thai... até mesmo no MMA, em algumas partes, quando está em pé, a gente costuma dizer que eu preciso jogar, eu preciso pensar. Então, levei um golpe assim, como é que eu vou sair? Eu preciso antecipar, às vezes, até um movimento do que o adversário vai fazer. A gente treina muito reflexo, porque na hora que eu vou estar olhando para ti, vou estar vendo você me chutar, sair dessa, entende? Eu preciso aprender a dominar isso, que o esporte, ele nos proporciona, né? Então, assim, a luta, ela vai muito além do treino, muito além. Anos-luz, sabe? A gente precisa ter um raciocínio rápido. Às vezes eu tô dando aula para as crianças e a gente tá trabalhando a brincadeira lá, cabeça, joelho, pé, e já tem que pegar o obstáculo. Por quê? Porque eles têm que estar sempre atentos. Eles vão escutar a minha voz e executar o que eu tô falando sem olhar para mim. Porque se eles olhar para mim, eles não pegam o obstáculo. Então, assim, legal. É muito completo. Muito completo os esportes de luta. E você aprende sim a agir sob pressão com o tempo. E voltando um pouco ao assunto que tu estava falando sobre o ambiente, né? Às vezes as pessoas... A gente vive em Jaraguá do Sul, cidade mais segura do Brasil, né? De Santa Catarina, do Brasil. Belíssima. Você anda na rua mexendo no celular. Mexendo no celular.
Porém, ultimamente, a gente tem visto muita coisa acontecendo. E muitos feminicídios também, né? Muito, tipo, cara, crescendo demais. Demais. Mas também existe a educação, né? Que, cara, essa parada de mexer no celular, a gente vive no Jaraguá do Sul seguro, mas a gente também tem que entender, cara, que uma mulher, claro que exceções de trabalho e tudo mais, até tem que cuidar hoje o que tem que ser falado, mas, cara, uma mulher, ela tem que cuidar em andar sozinha em certo horário da noite. Certeza. Cara, isso o posicionamento dela vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença. Toda a diferença. Então, tipo, a gente não sabe a maldade que tem ali fora. A gente é acostumado com segurança, porém, cara, preparo, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Principalmente, eu sou um cara que eu apoio demais o armamento. E principalmente para mulher, né? Então, qual a tua visão sobre isso? Então, não sei nem atirar. Talvez eu continue batendo, John, na mesma tecla. É o meu posicionamento, a minha postura, onde eu vou andar, como eu vou me comportar. Sim, sim. E uma coisa que eu sempre disse pro meu marido, que ele sempre diz, ai, Fran, mas, fulano tá dando em cima de ti. Eu falei, capaz. Eu não tô nem trocando olhar. É você saber como se posturar. Não se permita, não dê brecha. Sim. Sabe? Vou ficar dando risadinha com qualquer pessoa? Não vou. Sim. Sabe? Tipo, a gente vem aqui, brinca, conversa, mas você não vai me ver, John, dando risadinha ou conversando com algum homem por aí, dando margem para que ele fique confiado de poder, tipo, mexer comigo ou fazer qualquer coisa. Então, a postura da mulher, ela conta muito. Muito mesmo. Isso é muito legal, assim, a visão, assim. E desde sempre eu costumo dizer que, ainda eu falo pro Léo, ninguém mexe comigo, mas é o meu posicionamento, é a minha postura que tá direcionando isso. Sim, sabe? Então, acho que faz muita diferença a mulher hoje saber se impor, né? Sim. Isso não significa que eu não posso vestir qualquer roupa ou a roupa que eu gosto, eu posso andar como eu quiser, mas a minha postura é que vai ditar que vai mostrar para as outras pessoas quem eu sou, né? Sim, muito forte esse assunto, né? E é isso aí, realmente. Vamos já para outro tema aqui que também é polêmico. Polêmico não, acho que esse é mais tranquilo. Tá. Treinar Muay Thai muda mais a mente do que o corpo? Muito. Muito? Muito, John. Olha que no começo foi sofrido. Hoje eu sou faixa preta de Muay Thai, já treino há 9 anos. Se eu te falar que a Fran de 9 anos atrás acreditaria que ia chegar aqui, não, nunca. Nunca briguei na escola, tinha medo de dar um soco. No começo eu pedia desculpa. Eu ia dar um soco, pedir desculpa. Aí meu marido lá batia mais ainda. Não é pra te pedir desculpa, eu já te falei que não é pra te pedir desculpa. Então até quebrar isso na minha cabeça, sabe? Pra eu, opa, peraí, eu não tô machucando. Preciso treinar, preciso aprender como me defender, preciso, né, na hora da luta, saber o que fazer e funciona sob pressão também. Sob pressão. Vou usar um exemplo de quando eu subi no ringue. E eu sempre fui, tipo, muito feminina, sempre tava lá, sempre trancinha. Olha, que nas primeiras lutas eu fui até maquiada. Não sabia, né, como é que ia ser. Eu falei, vou até maquiada, né? Aí cheguei lá, levei um socão da guria. Não queria ir mais. Então, tipo, tipo, não é pra todo mundo, é pra todo mundo. Todo mundo vai aguentar? Não sei se todo mundo vai aguentar. Eu quase não aguentei no começo. Sim. É que daí eu fui muito teimosa, assim, ó. Sempre que eu acho que eu não consigo, daí que eu vou. Que eu vou conseguir. A minha meta é aquilo, então eu vou conseguir aquilo, sabe? É difícil eu desistir. Principalmente se alguém me dissesse, Fran, tu não vai conseguir, é agora que eu vou tentar. Porque é agora que eu vou conseguir. Eu lembro que no começo a academia era aqui em Guaramirim, John. Os meninos se batiam pra bater o peso, pra lutar. Eu falei, não tô acreditando. Eu vou fazer isso. Bati o peso. Sabe? Eu falei, foi o primeiro desafio, assim. Mas eles nem vinham treinar e vão lutar. Falei, caramba, e eu treino todo dia. Daí fui lá, levei, doeu. Falei, agora eu vou treinar mais ainda. E assim foi, sabe, John? Eu sempre quis mostrar ser melhor e evoluir sempre. Então foi muito treino, porque tem pessoas que têm dom. Tem pessoas que não, que tem que... É o esforço, é a vontade, é o querer. Então comecei a me dedicar mais. Depois daquele soco tudo mudou, sabe? Porque daí eu queria ser boa nisso.
Aí eu não parei. Enquanto eu não consegui ganhar o meu primeiro cinturão, eu não parei. Top. Aí eu nunca vou esquecer desse dia, porque a gente levou vários meninos pra lutar e eu fui a única que ganhei. Nem eu acreditava. Fiz 2 lutas, as 2 eu ganhei por nocaute. A menina que eu nocauteei na segunda vez ainda fui pedir desculpa. E o Samu atendendo ela, sabe? Então, tipo, até eu aprender que que é um esporte, eu fui sempre aquela que nunca brigou, pedia desculpa. Depois desse cinturão aí eu comecei a pegar umas lutas mais difíceis, então eu comecei a me dedicar ainda mais e quebrou isso na minha cabeça, sabe? Mas assim, a pessoa que começa a treinar hoje achando que ela já sabe lutar, coloca ela fazer um sparring, levar um soco, aí você vai saber. O primeiro soco já acorda pra vida. É isso aí, ou ela realmente fala, eu vou ser melhor, ou ela nunca mais volta. Sim. Então, por isso que é tudo trabalhado isso dentro da academia, né? Começa, você vai aprender a parte física, você vai ter resistência, você vai aprender a parte técnica. E depois que você tiver bom, né, na parte técnica, física, aí você vai começar a fazer os sparrings, vai começar a levar soco. Aí vamos ver se você vai aguentar. Aí você vai começando a ser lapidado, né? Pra ver se você vai aguentar. E depois se você realmente entende isso e quer continuar, né, depois começa, um soco já vai se acostumando com o soco, já vai se tornando natural. Natural. Depois já tá acostumado a levar soco, já sangra nariz, já. Sim, nem liga mais. Eu já quebrei uma costela no Muay Thai, já. Aí parei. Ei, já vi nariz quebrado. Teve uma luta que eu lutei na Argentina, que eu voltei de lá com todos os dentes mole. Meu dente tem infiltração até hoje, porque quebrou naquela luta. Eu vim não podia comer, eu tinha que esperar os dentes. Daí eu fui no dentista, eu tinha que esperar grudar de novo, tava tudo mole. Não conseguia andar, minha perna veio toda preta. Aí ainda o meu mestre, ele dizia que eu parecia o Rock, né? Eu ia apanhando e voltava e não parei, lutei os 3 rounds, sabe? Então, foi uma luta muito difícil, porque as argentinas são muito duras. E aí foi a primeira vez que eu lutei na Argentina. Desisti? Claro que não, né, John? Treinei mais, fui de novo. Enquanto eu não ganhei um cinturão, eu não parei. Então, tudo na minha vida, sempre que é difícil, aí que eu vou me esforçar pra fazer. Aí eu vou tentar. Não significa que eu vou deixar de ser feminina por conta disso. Pelo contrário. Vou continuar do mesmo jeito. Não coloco medo nas meninas, né? Porque pego cada menina pra lutar comigo, que eu olho elas com cara de braba, cabelo curto, ou todo raspado assim, e eu lá, né, de trancinha, às vezes até de batom. Meu Deus. Medo eu não coloco nelas, mas às vezes fico com medo, normal, né? Antes da luta não tem como, bate um nervosismo. Mas depois que o árbitro diz pra começar, daí vai tudo embora. Daí a gente tá em casa. E é aquela parada que eu falei sobre pressão, né? Quando tu tá no ringue ali, que tu entende... Quando, tipo assim, cara, quando tu tá na luta ali, no sparring, vai decidir quem tá mais tranquilo. Basicamente. Isso. Né? E quando tu tá com a tua mente tranquila ali dentro do ringue, tu entende que tu tá em casa, meu Deus, flui. Eu nunca lutei. A luta tô falando como assim. Mas a luta é um jogo, é basicamente John. Isso. É um jogo. Sabe? Onde você tem que ter uma estratégia. Cada luta. Isso, cada luta tem uma estratégia de como ela vai ser. Essa luta a gente vai lutar com fulano de tal, então a nossa estratégia vai ser clinch. Nós vamos jogar trabalhando no clinch. Essa luta. Então, a gente tem um plano. Se você conseguir colocar em ação na hora, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas na hora a gente conta com o fator nervosismo. Muitas vezes não conseguem. Eu já vi muitos alunos que a gente treinou, tinha estratégia para aquela luta, a gente chegou lá, não conseguiu executar. Por conta do nervosismo. É normal, acontece nas primeiras. Depois das primeiras 60 eu acho que vai passar. Para mim até hoje não passou, mas eu não estou perto das 60. Mas acontece muito. No começo nem escuta o corner, né? Não escuta nada. Apesar de que eu e o Léo a gente tem uma ótima conexão. Então... Ele fala pra mim e eu só escuto a voz dele, sabe? E é engraçado porque teve a minha penúltima luta que foi aqui em Joinville
E exatamente quando ele falou o que era pra mim fazer, eu fiz na luta. Então, essa conexão é tudo pra luta sair bem, sabe? É a conexão que você causa com o corner, sabe? E a importância também do corner de saber conhecer o ambiente, junto, saber como lidar comigo, porque assim, se ele fosse... Conhecer a atleta. Isso, né? porque se ele fosse, ai, Fran, né, tá com medo, não precisa ir, claro que eu não ia. Mas ele não, é isso daí, a gente veio pra ganhar, a gente vai fazer o que a gente trabalhou pra fazer, a gente trabalhou pra isso. Então toda hora ele tava me motivando, é muito importante o trabalho dos corners também. Top lá, demais. Diga, vamos voltar ao tema aqui. Mas a gente fala que o Muay Thai muda muito a mente, né? Não só o Muay Thai, né? Eu acho que todas as artes marciais torna muito a pessoa muito mais forte, né? E principalmente assim com foco. Eu falo que até a academia também faz isso, auxilia muito. Quando eu não estou treinando, eu percebo em mim que eu me desfoco muito mais, assim. Eu sou mais relaxado, eu sou mais... Agora parece que quando eu treino... Tá completo, consegue fazer dieta, consegue ter uma alimentação limpa, tomar água certinho. Eu começo a me alinhar, sabe? É o poder então, tipo assim, eu começo a treinar, eu começo automaticamente na minha mente começar a me alinhar. Eu preciso concluir certas coisas. Agora, se eu não treino, parece que minha vida tudo desanda, né? Meu dia fica bagunçado, sabe? A alimentação fica... Come o que tiver pela frente, às vezes tu fica o dia inteiro sem comer, vai comer à noite ainda o que não é saudável, né? Não, e o esporte nos proporciona isso, né? Eu acho que qualquer esporte, ele faz a gente ter mais foco, ser muito mais dedicados, né? Sim. E isso vai se expandindo para a vida, né? Então, alimentação saudável, eu comecei eu sempre, não pode dizer que eu não era regrada, eu era regrada, mas quando eu comecei a treinar Muay Thai, quando eu fui pra luta, mudou tudo. Porque aí eu tinha que tomar água, no mínimo 3 litros de água, coisas que eu levo comigo até hoje, tá, John? Quando eu não tô em corte de peso, é 3 litros de água todo dia. E ando com garrafinha. Eu vi uns vídeos lá no Instagram da Frei do Léo lá. Meu Deus, vocês morrendo lá pra cortar peso. Cortar peso é triste. É triste, eu acho que é a parte sem mais água. difícil. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se era tu ou o Léo que tava se preparando. Foi recente. E, cara, eu acho que foi tu que viajou sem água. Eu fiz uma hiperidratação, sim. Meu Deus, cara, eu tava assim numa agonia acompanhando os stories lá. E quando começou o camp, era 8 litros de água. Então saía água até pelos ouvidos, eu tava vomitando água. A barriga tava estufada de tanta água. Eu ficava no banheiro a noite inteira, porque tanta água que eu tinha tomado. Mas aí quando chega próximo à luta, né, as últimas 24 horas ali eu não tomei água. Só que a gente tinha que viajar ainda, né, daqui pra Argentina, com a seleção. A gente foi de ônibus. Aí todo mundo que já tava no peso foi tomando água, foi comendo, foi tomando cafezinho e eu lá, mascando chiclete. Se eu te falar, John, que eu cheguei ao ponto de tomar água escondido do Léo... Eu fui lá. Eu tomei água escondido dele. Graças a Deus que eu bati dá um corte, mano. Meu Deus. Graças a Deus que eu bati o peso, mas é triste, eu não podia tomar água. Não, mas né, tu ter água em abundância, depois tu não ter mais água. Daí tu sabe o que ele fazia comigo no camp ainda? Porque quando eu tô treinando, ele não me dava água, porque eu tinha que treinar sem pra desidratar, pra baixar, né? Sim. E aí depois que eu pesasse, eu podia tomar um pouquinho de água. Daí assim vai diminuindo até chegar a zero água, né? Aí ele pegava do lado e ficava tomando água num copinho. Nossa, e eu olhando. Eu acho que eu vi um story dele zoando também. Nossa, e daí, sabe o que é sonhar com água? Assim, eu ficava pensando, meu Deus, olha uma cachoeira lá. Eu nem queria saber da comida, eu queria saber da água. Meu Deus. Escutava barulho, sabe, de água, tá chovendo. E a gente, cara, quando a gente faz uns projetos desse, ou faz um corte de peso, a gente dá mais valor, né? Eu lembro que eu fiz uma vez, o Léo fez parte aí disso aí. Eu fiz uma dieta que eu perdi... Cara, acho que eu perdi
7 quilos em 28 dias, alguma coisa assim. 10 quilos. O humor ficou que é uma beleza. Meu Deus, daí eu cheguei a tomar 12 litros de água. Não, imagina, né? E daí é incrível como o corpo humano absorve a água e solta a água. E daí, tipo assim, quando tu começa a cortar o peso, cara, tu chega a perder 1 quilo, né? De um dia pro outro e tal. E... facinho. Meu, seca daquela forma, até o shape começa a mostrar tudo. Sim, fica baixinho, fica só a pele. Só a pele. E cara, eu passei por esse dia. É bom vivenciar isso. Meu, olha a loucura que eu fiz. O cara me cortou o sal. Sim. Me cortou o açúcar. Mas é normal, John. Me cortou, eu tinha comido só um pouquinho de carbo de manhã, o resto era só frango e legume. Aí, tipo, uns 28 dias, cara, eu tava vendo tudo preto e branco. Aí eu liguei pro Léo. Ô, Léo, vou desistir, cara, eu não sei o quê. Não aguento mais. Não sei por quem falar, cara, não aguento mais. Aí o Léo falou assim, ô John, se tu ligou pra mim falando que é pra mim te falar que é pra tu desistir, cara, não vai desistir. Vai se ferrar, tu não vai desistir. Vai se ferrar. Pô, o cara foi lá, fez tudo de graça, o cara é personal, podia ter cobrado, fez isso. Montou teu plano alimentar, né? Montou o plano alimentar, cobrou, acreditou no teu canal, mano, e tu vai deixar o cara na mão e não sei... Tá, mas Léo, mas não era pra ser assim, cara. Eu falei porque eu queria perder peso, não fisiculturista. O cara me fez um projeto de fisiculturista, mano. Aí o Léo, resumindo, o Léo pegou e falou assim, cara, resumindo, vai lá, toma uma Coca Zero e dá tudo certo. Aí eu tomei assim a Coca Zero, cara, parece que fez... Não, só que, mas, nessas ideias do Léo, John, ele me colocou no fogo. Porque o meu metabolismo, nem todos são iguais, né? O meu metabolismo, ele é muito mais lento. Tá. Muito mais desacelerado do que o dele. A gente chegou num corte de peso que a gente tava no Rio de Janeiro. E eu ia lutar lá no Rio, brasileiro. E chegou no penúltimo dia, ele falou, Fran, agora nós vamos comer gordura. Vamos pedir um lanche. Eu falei, não, né, Léo? Meu Deus, eu tô comendo alface e frango e no máximo clara de ovo com aveia. Aí agora eu vou comer um lanche. Não, vamos que isso vai dar um up, tu vai conseguir treinar mais, tu vai conseguir cortar melhor o teu peso. Eu falei, não acredito. Comi o lanche, né, porque tava morta da fome, né, só comendo frango e alface. Aí chegou no dia da pesagem, nem foi no dia, foi um dia antes ainda. Um dia antes lá, era o último dia de preparação. Já era pra mim estar no peso. Cheguei lá, o Léo, depois de ter comido o lanche, foi no banheiro, bateu o peso. Eu comi o lanche, travou tudo o meu intestino, não fui no banheiro, tive que treinar muito mais. Eu passei o dia treinando, batendo manopla, deitada embaixo de uma manta, de uma lona, sabe, de tatame lá na Nova União, com um monte de cobertor, para ver se eu conseguia suar e desidratar mais. E quem disse que eu tirava aquele peso? Fui no outro dia, com o intestino todo travado, faltou acho que 700 gramas. Resumindo, me jogaram para a categoria de cima. Lutei com uma menina bem maior do que eu. Receba, Fran. Não dá. Nem todo organismo é igual. Meu Deus. Não tem como. O meu travou, o do Léo é muito pra frente. Nessa última luta da Argentina, que aí eu fiz esse corte de peso, que eu tomei essa aguinha escondida, essa já foi mais consciente. Essa luta eu já tava quase no peso, já tava tudo sob controle, mas o Léo não queria que eu tomasse... Eu, na verdade, quando eu embarquei, não faltava 1 quilo. Só que como daqui até na Argentina ainda tinha muito chão pra rodar, eu ia conseguir ainda ir no banheiro e coisa, ia bater o peso. Que foi o que aconteceu. Eu tomei um copinho de água, assim, que tem no ônibus, sabe? E bati o peso. Graças a Deus, bati abaixo do peso. Eu ia de 60 quilos, eu bati 59. Meu... Então deu muito boa. Mas graças a Deus, né? Porque senão tu já pensou. Não. Se eu não tivesse batido por causa daquele copinho de água. Essa luta, mas ela já foi mais preparada com nutrição antes, então, sabe? E nessa do Rio, lá no Rio de Janeiro é muito quente. Outro clima, não tava em casa, sabe? Não tinha onde cozinhar direito, a gente tinha que comer na rua, tinha que adaptar as coisas, então
nessa que eu não bati o peso ali por causa do lanche do Léo, era um outro clima, era um outro ambiente. E aí o meu organismo travou de um jeito que não deu boa. Então, mas é bem complicado o corte de peso. Tem que querer muito, John. Vai muito além do... Meu Deus. Eu só vou lutar. A luta, ela traz muitos benefícios, tá? Pra sua vida. Autocontrole. Hoje, por incrível que pareça, o meu marido não briga no trânsito. Porque, tipo, ele consegue se controlar. Porque meio que essa energia a gente canaliza no treino. Sim. Você vai lá e desconta nos aparador, no saco de pancada. Então você consegue, a luta ela tem, né, esse poder de trazer um autocontrole pra gente, a coordenação motora, sabe? Exercícios básicos que a gente não faz no dia a dia, mas você precisa ter ali, sabe? Então, nossa, se eu for numerar todos os benefícios que a luta, o Muay Thai, ou o boxe, o MMA, o Jiu-Jitsu trazem para nossa vida é fundamental. Olha, vocês que têm filho, gente, procurem uma arte marcial para pôr eles, porque vale muito, muito, muito a pena. Meu Deus. Tem algumas crianças que treinam comigo que tinham muito problema de coordenação, até crianças que não sabiam pular corda, assim como eu, quando comecei, não sabia, aprenderam ali, sabe? A questão da disciplina, de olhar pra eles, eles já ficam, opa, eu tô falando, e eu nunca precisei nem brigar. Cara, sabe? Esse negócio da disciplina pra criança, eu acho sensacional. Eu já vi, tipo, algumas crianças assim, sabe aquelas crianças revoltadas, bagunceiras, entrarem numa arte marcial e mudarem totalmente. Tipo assim, pô, lá tu não tá... Lá tem o professor, tá ligado? E o professor, cara, ou tu respeita ou tu vai pagar flexão. E as crianças, elas já sabem. Quando eles esquecem o praged, eles já vão pro chão e pagam a flexão na mesma hora. E isso ele torna um resultado até em casa. Até em casa. Porque daí, tem muito feedback de pais falando que a professora chamou na escola porque a criança melhorou. Tem alunos que jogavam futebol e melhorou a coordenação motora por conta do Muay Thai, sabe? Então, assim, olha, só tem coisa boa, tá? Só tem coisa boa. Tem algumas crianças e que eles são muito bons na luta, muito bons, sabe? Que tem o dom para aquilo ali, mas para estudar é difícil. Aí eu chamo eles lá de lado, eu falei, olha aqui, você sabe que a luta, o Muay Thai, é pra quem é inteligente. A gente vai tentando driblar eles, entendeu? Sim. Se você não for bem na escola, você não vai ser um lutador bom. Porque o lutador tem que ser inteligente. Tem que ser. Você tem que usar, tu levou um soco, como é que tu vai responder? Tu vai entrar no clinch? Tu vai fazer o quê? Então ele precisa pensar rápido, ele precisa... Aí eu sempre brinco com eles, o que vocês têm que ser, o que vocês são aqui na escola também. Se não tiver nota boa, vai ficar sentado olhando os coleguinhas treinar, né? Aí teve um aluninho meu que ele tirou 0. E ele veio me contar, ele achou que estava sendo o máximo contar pra pro. Eu falei, então nós vamos ter que conversar com a sua mãe, né? Porque como é que aqui você é um dos meus melhores alunos e na escola você tira 0? Aí ele, não, pro, não vou mais tirar isso, não sei o que lá. Mas eu gosto de treinar, não posso ficar sem treinar, pro, não sei o que, todo apavorado. Nunca mais me falou que tirou 0. Mas pra tu ver, né, algo interessante que esses dias eu vi, né, numa reportagem, não sei se era numa reportagem ou num vídeo ali, que os alunos, né, eles abriram uma locadora, uma lan house. Ainda existe. Eu achava que não existia mais. Não existia mais, Também nunca mais vi. Faziam fila, né, pra ir jogar videogame. Mas antes de jogar videogame, eles tinham que ler, a cada 10 minutos de leitura, era 1 hora de videogame. Então, tipo assim, cara, eles faziam fila pra ler os livros, eles faziam redação, e daí eles podiam jogar de graça. Daí. Um incentivo. Cara, sensacional a estratégia do professor. Então, pra tu ver... tua estratégia é sensacional. Isso, por quê? Porque tem que saber driblar isso. E até porque assim, eu não falei nenhuma mentira, né, John? A gente sabe que lutador tem que ser inteligente. Tem que ser, sim.
quer lutar fora do país, tem que saber falar inglês. E tem que também saber vender isso, e hoje em dia, o mercado, vender. Isso, você tem que vender a tua luta. Né? Isso aí. Uhum. E hoje, a maioria dos atletas vivem de patrocínio, vivem, né? Tem que saber falar, tem que saber se apresentar, então não tem como, precisa estudar. Isso aí. Eu sempre não tô falando nenhuma mentira para eles têm que ser bom mesmo, tem que tirar notas boas na escola. E falar para eles que vai tirar o Muay Thai, eles mudam tudo. Eles melhoram até na obediência com os pais. Agora vamos entrar num outro assunto polêmico. Mais um. Esse assunto aqui é algo muito, muito legal. Até esse dia eu tava trocando uma ideia com um amigo meu. Falei, cara, eu tô gordo, mano. Preciso emagrecer. Uhum. Aí eu falei, cara, a única coisa que eu emagreço muito rápido é fazer Muay Thai. Meu, de lei, cara. Eu começo no Muay Thai e já fino o rosto e começo, né? E não precisa de monjaro. Vá fazer Muay Thai que vale muito mais a pena, pelo amor de Deus. E eu queria que tu falasse um pouco sobre força não é estética. Não, nossa, mudei totalmente aqui, ó. A parada. Queria que tu falasse sobre os benefícios do Muay Thai, né? Sobre o emagrecimento. Uhum. E eu acho que é muito importante, né? Eu acho que hoje 90% das mulheres que elas iniciam no Muay Thai, quando a gente faz a pesquisa, é por conta do emagrecimento. Uhum. Depois, com o tempo, elas vão amando e pegando gosto, assim como eu. Uhum. Eu comecei porque eu queria emagrecer. Quem disse que... quem imaginou que aquela ponta branca lá ia chegar hoje numa preta, sabe? Sim, então sim. Eu comecei para emagrecer. Aí depois, eu acabei gostando, por quê? Porque é bom, é prazeroso, passa rápido treinar. Uhum. Em uma horinha passa voando, porque você corre, você pula corda, você conversa, você treina, você entende, tipo... Acaba fazendo muita atividade física em pouco tempo. Sim. E cada vez você vai querer, tipo, sendo melhor. Tipo, opa, mas peraí, se eu comer muito vai ser ruim pra mim treinar, então eu vou comer menos. Então, automaticamente, você mesmo inconsciente, você vai cuidando da alimentação pra poder melhorar. Então, passei dessa fase do eu só tô ali por emagrecer, e agora porque eu quero competir. Então, minha alimentação também já vai mudar, sabe? Sim. Então, acho que a maioria das mulheres, elas iniciam com esse foco de emagrecimento e depois elas se encontram no caminho, sabe? Uhum. Se encontram até na autoconfiança, sabe? A mulher que treina hoje em dia, ela não quer dizer que ela não cuida da casa, não quer dizer que ela não é uma boa mãe, mas ela se cuida. Sim. Sabe? Ela tira o tempo para ela, para descarregar o estresse do dia dela lá, eu acho que tem tantos benefícios, John, que eles vão muito além do emagrecimento. E que elas começam por emagrecer e descobrem no meio do caminho que isso dali mudou a vida delas. Porque é uma coisa que a gente faz por nós, né? Sim. Tipo, ir lá e praticar uma atividade física é por você, é pra você. Sim. Né? Pra você cuidar melhor da sua família, pra você cuidar melhor do seu esposo, né? Então, acho que emagrece, mas tem tantos outros benefícios maravilhosos, né? Não só o Muay Thai, né? Eu costumo dizer que o boxe também, o jiu-jitsu também, o MMA também. Hoje o MMA é menos explorado aqui na nossa região, mas fora daqui, só na Nova União, no tempo que a gente ficou lá, nossa, 80% era mulher no MMA. Olha, sabe? Eu fiquei de cara, nem sabia que tinha tantas, porque o mercado feminino pro MMA tem crescido muito fora do país, né? Sim. Tanto que muitas das meninas que eu conheci já estão lutando fora, né? Então, é o poder do esporte, né? É o poder do esporte. Que nem eu falo também sobre o ir na academia. É algo simples, né? Treino, né? Parece que o cara, se sente, pelo menos a gente, né? Não sei se é todo mundo, acho que todo homem é meio assim, né? Parece que o cara se sente mais homem, mais grande, mais forte. Bravo. Eu vou chegar. Eu treinei, mano, agora eu tô cheio. Meu bíceps aumentou. Meu bíceps aumentou. Fiz uma chave lá no cara hoje. Eu sou bravão, mano. Daí consegui finalizar um preta. E daí que ele deixou? É raro, mas acontece muito. O faixa branca lá foi lá Mas o que acontece? Eu acho que ativa muito o posicionamento do homem.
o treino. Por quê? Porque o cara fica mais confiante, o cara fica mais posicionado, e o cara consegue cumprir as coisas que deve. Qual que é o papel do homem? Resolver problema. E se o homem, ele, tipo, não resolveu o primeiro problema, que é ir treinar, cara, parece que ele não vai, não sei se já percebeu Sim. isso, sabe? Então, Vai adiando, né? E tu sai da tua zona de conforto. O homem, ele tem que ser trabalhado, tem que ser lapidado, ele tem que sair da zona de conforto, porque ele se acomoda muito fácil. Eu sempre falo aqui, né, que a mulher, ela luta, ela é uma luta dentro dela para não se posicionar demais. Porque se deixar, a mulher sabe fazer tudo, né? E o homem, ele tem esse poder de posicionamento, então ele luta para não se acomodar demais. Então, tipo, é uma briga ali, né? Aí eu vou usar um exemplo do meu relacionamento, né? Do meu casamento. Às vezes, sim, o Léo tem uns altos e baixos. E aí vou eu lá, com um jeitinho, e falo, não, mas vamos junto, então, treinar. Vamos pra academia. Então, eu acho que a mulher, John, ela tem esse poder na vida do homem e no casamento, né? E da família também. Então, quando nem sempre vocês vão querer, nem sempre os homens vão estar dispostos a treinar, vão estar bem ou vão estar querendo ir. Às vezes eu chegava pro Léo, então só segura parador pra mim. Aí ele chegava lá, falava, nossa, foi bom, eu precisava disso. No outro dia tá de novo. E é normal, nós somos seres humanos, nem sempre a gente vai estar no auge, né? Claro que pra mim é um pouco mais fácil, porque eu e o Léo, a gente tá sempre treinando, né? Os dois, ele é atleta e eu tento acompanhá-lo, né? Então pode ser um pouco mais fácil, mas também tem os dias que não vai estar disposto. Eu acho que esse poder feminino que a mulher tem de influenciar na vida do esposo, ela consegue erguer ele de lá e direcionar, sabe? Então nós mulheres podemos ajudar muito os nossos esposos. Eu sempre falo, cara, que a palavra da mulher, né, cara, faz o homem ganhar o mundo, sabe? Tipo, por isso a importância de o homem também encontrar uma mulher, né, que esteja querendo viver, né, uma família e viver, né, os dois no mesmo propósito, né? Porque também o homem tem seus deveres, né? Não é só a mulher. Lógico, não mas vou a eu mulher, trocar uma lâmpada em casa, né? Mas a mulher, ela tem ela pode tornar, a Bíblia diz, né? A mulher tola pode destruir um lar. E a sábia edifica. Mas a sábia, cara, edifica. Então, cara, com a tua palavra, se tu saber impulsionar o teu marido, cara, ele ganha o mundo pra ti. Mas você também precisa fazer a tua parte. Mas é bem isso, John. A gente costuma dizer que a última palavra lá em casa sempre vem do Léo. Mas ele sempre dá uma olhadinha pra mim antes pra ver se é aquilo ali que é pra ele dizer. Eu acho que todo homem sábio faz isso. Por quê? Porque ele fala mais e eu observo mais. Então, tipo, às vezes ele fala, nem prestou atenção, daí ele olha pra mim, daí eu... Pronto. Então, a gente tem algumas estratégias de como a gente falar. A última palavra sempre vai ser a dele. Porque ele é o homem da casa. Mas não significa que ele não me consultou ou que não quis saber a minha opinião. Então, tem... Um junta o outro. Isso, é isso aí. É 2 em 1 só. É uma sintonia. E eu acho que hoje, talvez o mundo moderno um pouco, ele acabou abafando um pouco as famílias, distorcendo a função de cada um dentro do casamento, né, John? Então, vale muito a pena resgatar. E no esporte, né, na arte marcial, como é mais machista, né? Tem mais homens treinando do que mulheres. Muitas mulheres começaram a treinar, John. Hoje a gente tem muitas mulheres na academia. Mas ainda o número de mulheres que fazem sparring, por exemplo, é muito pequeno. É mais homem. Então é um lugar mais masculino. A gente ainda consegue trazer um pouco esse ar de família, sabe? De família de antigamente, que eu digo, daquela que não pode deixar morrer também, sabe? Não é tudo modernidade. A gente precisa resgatar algumas coisas que no meio do caminho aí o mundo foi se perdendo, né? E eu vejo muitos pais tentando fazer isso hoje em dia, que a gente não via, sabe? Consertando. Acho que teve algumas gerações, né? Teve os meus pais, que eram um pouco extremo, teve a minha geração, que tipo, mas eu não tinha, então ela vai ter, porque meu pai sempre foi de
de dar tudo pra gente, mas às vezes não dava atenção, um abraço, um carinho. Sim, aham. E a gente tá com essa geração agora que os pais dão atenção, dão um abraço, dão carinho e estão ensinando a pescar. Não estão Aham. dando peixe. É isso, é verdade. Sabe? Então Aham. era necessário, tivemos algumas fases ali, mas era necessário essa trajetória para voltar a buscar algumas coisas de antigamente, né? Sim, E eu aham. acho que nesse mundo da arte marcial a gente consegue resgatar ainda isso e ainda tá alto nisso, sabe? Aham. De cada um ter o seu papel definido, né, John? Sim. Né? Por que eu vou ser a cabeça da casa se eu tenho meu esposo para comandar, Sim. né? Porque na hora que faltar dinheiro, quem vai ter que arrumar é ele, não sou eu. Mas é isso Dica aí, na tá certo. Pegam as dicas aí, mulherada. Mas é isso aí, Fran. A gente já vai se encaminhando pro final, né? Pra mim foi um prazer ter você aqui, sabe disso. Obrigada pelo convite, E John. vai ter partes 2, vai ter ela e o Léo aqui, vai ser top demais, né? Vai ter mais vezes. E eu queria que tu deixasse uma palavra, né, para as pessoas que estão assistindo, né, sobre tudo que tu falou aqui, alguma palavra que venha na tua mente, às vezes, né, o que está no teu coração. Queria que tu deixasse essa mensagem final aqui para o pessoal. É uma visão para todas as mulheres, né, que pratiquem algum esporte, alguma arte marcial que te faça viva, sabe? Porque você precisa estar bem para sua família estar bem. Então, se você não estiver bem, se você estiver infeliz, vai ser muito mais difícil de você cuidar da sua família, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Procurem algum esporte, procurem alguma forma de vocês canalizar também a energia de vocês para vocês poderem cuidar bem da sua família e estar bem com vocês mesmos. Se amem. Né? Não se resume nisso. Isso aí, se amem. E finalizando o podcast aqui, né, queria agradecer mais uma vez. Obrigada, John. Queria agradecer a Videomaker aí. A minha amiga. Sensacional, né? Eu creio que esse podcast edificou demais, né? E fica aí uma mensagem aí para voltar novamente aí no podcast. Sabe Obrigada, que John. Aqui estamos de portas abertas sempre. Obrigada. Né, E olha, John, fico muito feliz em acompanhar e poder viver de perto esse teu crescimento. De quando você começou, que a gente estava conversando antes, que você tinha um celularzinho simples, para hoje ter essa estrutura que você tem, sabe, John? Olha, tenho certeza que Deus ele vai te honrar cada vez mais, Amém. John. E o trabalho que você está fazendo é muito lindo. Amém. Nunca esqueça o seu propósito, que foi Amém. o que a gente falou antes. Que Deus vai te dar muito mais do que isso. Amém. Obrigado. E também, né, falar que, cara, sensacional, né, cara? Deus usa as pessoas e a Fran foi uma delas, né, que direcionou esse espaço do podcast, né, que era uma sala, e ela falou com meu pai, eu nunca tinha pensado, assim, de fazer podcast aqui na sala, e foi uma luz, assim, né? Depois disso, faz muito tempo que a gente fez o podcast, já faz 1 ano e pouco, eu acho. Faz um tempo. E, cara, olha o quanto mudou, sabe? Então, foi um direcionamento, assim, dos céus mesmo. Queria agradecer mais uma vez. E se você gostou desse podcast, se edificou a sua vida, eu tenho certeza que sim. Queria que você mandasse esse podcast para mais uma pessoa, né? E não esqueçam de seguir a Fran aqui embaixo, vai estar o Instagram dela. Tamo junto. Se você quiser fazer aula de Muay Thai também, né? Segue ela e acompanha lá. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.